resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, gente, vamos lá. Na última aula a gente encerrou a parte da introdução do livro lindo que a gente começou a estudar agora, que é o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. E hoje a gente vai começar o módulo 1. Qual o nome do módulo 1? Os Fundamentos do Engajamento. Você vê, ele falava sobre engajamento em 1936. E hoje em dia, com as redes sociais, essa palavra ela é muito atual, é engajamento, E ele falava sobre engajamento quando não tinha rede social. Então, vamos lá. Dentro do módulo 1, a gente vai ter o capítulo 1. O capítulo 1 se chama Cuidado com os bumerangues invisíveis. Olha que título legal, Vocês conhecem bumerangue, Aquela coisa que vai e volta. Aquele objeto que você lança e ele volta. Então, o capítulo 1 pede para que você tenha cuidado com os bumerangues invisíveis, ok? Eu dividi o capítulo 1 em 3 partes, para que as aulas fiquem bem dinâmicas, bem didáticas, E você consiga assistir no tempinho que você tem livre. Hoje a gente vai começar a parte 1 do capítulo 1, ok? Bom, sobre o que o capítulo 1 vai falar, Então, só para a gente se situar todo mundo na mesma página, eu vou falar para vocês mais ou menos sobre o que o capítulo 1 vai falar, Porque aqui a gente vai conversar sobre esse livro, vai estudar esse livro, ok? Então, eu preciso que vocês entendam, só para situar todo mundo na mesma página, que existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem conquistar respeito, enquanto que outras pessoas afastam as pessoas que estão ao seu redor sem nem perceber. Então, a gente tem extremos aí, Mas, assim, o fato de que algumas pessoas afastam as outras sem perceber não é falta de inteligência da parte delas, não é falta de conhecimento e muitas vezes nem é falta de boas intenções, Às vezes a gente acha que a pessoa é ruim, Não é, O problema maior dessas pessoas que afastam as outras sem perceber é que elas não entendem o impacto que as próprias palavras delas provocam. As palavras causam muito impacto, Então, elas fazem isso sem perceber porque elas não entendem o impacto que elas estão causando. Tá joia? Então, a gente vai para o livro e aí depois eu vou pegar o coração dessa leitura e gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Esse é o nosso propósito aqui no canal. Então, vamos lá. Parte 1, os fundamentos do engajamento. Capítulo 1, cuidado com os bumerangues invisíveis. Peça a Adolf Hitler e a Martin Luther King Jr. uma definição básica de influência. E talvez você receba respostas parecidas. Observe nas biografias deles a aplicação da influência e você descobrirá que as suas definições não poderiam ser mais contraditórias. A distinção nítida começa com as palavras que eles escolhem. Compare as frases. Como os líderes têm sorte de os homens não pensarem. E não estou interessado no poder pelo poder em si, mas num poder que seja moral, que seja correto e que seja bom.
A diferença é óbvia. A primeira defende que a influência é a recompensa do cínico ardiloso, condescendente. A segunda defende que a influência é a recompensa de um confiável agente do bem comum. Diariamente, as nossas palavras nos situam em algum lugar entre essas duas abordagens completamente opostas. A história mostra em detalhes os resultados em cada ponta desse espectro. Nós nos comunicamos para demolir pessoas ou construir pessoas. Tendo isso em vista, Carnegie foi sucinto em seu conselho. Não critique, não condene, não reclame. Como isso parece ser cada vez mais difícil. Dizer que precisamos ser mais cuidadosos com as palavras é um eufemismo. Junto a uma tela virtual na qual podemos dizer o que estamos pensando, há uma tela de prestação de contas chamada acesso público. As comunicações virtuais nos possibilitaram alcançar mais pessoas de maneiras mais rápidas e baratas, declarou Gui Kawasaki, autor do best-seller Encantamento, a arte de modificar corações, mentes e ações. Numa entrevista recente, mas um perdedor ainda é um perdedor. O que você pode alegar é que a tecnologia possibilita acabar com uma reputação com mais rapidez e facilidade do que nunca. De fato, essa é uma boa observação e o exato contraponto atual da aplicação desse princípio. O que no passado foi uma crítica velada, hoje pode custar uma multa. Pergunte ao Dr. Patrick Michael Nesbitt, um ex-médico de família canadense que foi multado em $40 mil por postar no Facebook comentários cruéis e difamatórios sobre a mãe de sua filha. Ou a Ryan Babel, um atacante holandês que, após perder uma partida para o Manchester United, jogando pelo Liverpool, tuitou um link para uma foto manipulada do árbitro da partida, Howard Webb, com o seguinte comentário: e dizem que ele é um dos melhores árbitros. Que piada. Resultado, multa de 10 mil libras, cerca de $16 mil. Sobre o tweet de Babel, o blogueiro da BBC Ben Deers comentou: enquanto um ano atrás Babel talvez desabafasse com a sua namorada, agora ele dispõe desse instrumento muito conveniente e tentador na ponta dos dedos, que lhe permite se expressar para o mundo. O que no passado era uma reclamação despreocupada entre amigos, hoje pode causar demissão. Um estudo de 2009, realizado pelo Proofpoint, revelou que das empresas com mais de 1.000 funcionários nos Estados Unidos, 8% relataram ter despedido alguém por causa de seus comentários em sites como Facebook e LinkedIn. Mais especificamente, uma edição online do Huffington Post lista 13 posts do Facebook que causaram a demissão de seus autores. Incluídos na lista estão uma garçonete de pizzaria que postou a sua reclamação carregada de críticas a 2 clientes por ter recebido uma gorjeta pequena após ter servido a mesa durante 3 horas, o que a obrigou a ficar 1h30 além de seu turno. Obrigado por comer no Brix, ironizou ela. Depois debochou dos clientes, chamando-os de pães duros. Um funcionário que recebia por jogo no estádio dos Philadelphia Eagles, que postou um comentário depreciativo no qual reclamava do time de futebol americano por ter permitido que um jogador da equipe assinasse contrato com o Denver Broncos. Dan está arrasado para palavrão por Dawkins ter assinado com o Denver. Deixa eu repetir aqui porque tem uma reticências que me confundiu. Dan está arrasado para né, um palavrão
por Dawkins ter assinado com o Denver Eagles. Eagles, time de retardado. 7 funcionários da Farm Boy, uma cadeia de mercearias canadense, que criaram um grupo no Facebook para ridicularizar e ofender clientes e funcionários. Às vezes alguém pode se perguntar por que a crítica se tornou mais comum do que a compaixão e por que o julgamento se tornou mais comum do que a condescendência nos meios de comunicação. Hoje em dia todo mundo acha que é bacana fazer críticas ofensivas. Com tantas oportunidades de se fazer ouvir, muitos parecem interessados em fazer valer o seu direito de falar quando outra pessoa está errada, mas rapidamente se permitem ficar calados quando são eles que erram. Muitos se acostumaram a brandir uma espada chamada direitos fundamentais em uma das mãos e o escudo chamado liberdade de expressão na outra, esquecendo que fazer isso significa acreditar que as relações humanas são um campo de batalha. Atualmente, a cultura da crítica e da reclamação é a triste realidade em inúmeros setores. Mas a pessoa influente compreende que essas indiscrições aceleram o colapso da relação, por mais que ela esteja certa e o outro esteja errado. Essas táticas são muito mais destrutivas do que construtivas, porque dão a entender que existe um motivo unilateral implícito para os ataques. Com isso, a interação antes tranquila passa a ser tensa. Não surpreende que existam mais falastrões do que líderes de verdade. Geralmente as pessoas fazem isso com o desejo de aumentar a própria influência, mas muitas estão apenas defendendo o próprio ponto de vista. Isso não só abre um precedente ruim, como aumenta a tensão e a lacuna entre uma mensagem e uma parceria significativa. Por outro lado, quando surge um verdadeiro líder, não resta dúvida de que o efeito é inverso. Ao longo da história, poucos comunicadores foram mais convincentes do que o presidente americano Abraham Lincoln. Ele era reconhecido como um homem que abordava situações tensas com serenidade e elegância. A sua reação a um grave erro tático num momento crucial da Guerra Civil é um episódio marcante. A Batalha de Gettysburg foi travada nos 3 primeiros dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, o general Robert Lee começou a bater em retirada para o sul, enquanto tempestades inundavam a região. Quando Lee alcançou o rio Potomac, com seu exército derrotado, encontrou um rio caudaloso, intransponível, e atrás dele estavam as tropas vitoriosas da União. Lee tinha sido encurralado. Não conseguiria escapar. Aquela era uma oportunidade de ouro, um presente divino, a oportunidade de capturar o exército de Lee e acabar com a guerra de uma vez por todas. Assim, esperançoso, Lincoln ordenou que o então general Meade atacasse Lee assim que possível, sem antes convocar um conselho de guerra. Enviou a ordem por telegrama e também mandou um mensageiro. Gente, estou tentando matar um pernilongo aqui. E também mandou um mensageiro especial até Meade, exigindo uma ação imediata. Ok? Bom, eu vou parar aqui a primeira parte do capítulo 1, que é para vocês ficarem também curiosos e virem para a próxima aula, onde eu vou terminar essa história da guerra, onde o Lincoln, se mostrou um líder, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre tudo isso aqui, que a gente viu até agora? Olha, eu acredito que o título do capítulo 1 do livro, Cuidado com os bumerangues invisíveis,
talvez seja um dos ensinamentos mais importantes, tá? De todo esse livro. Esse título é carregado de significado. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente lança todos os dias e que a gente quase nunca percebe que volta pra gente todos os dias, né? Por isso que eu acho que esse título é muito legal. Todo dia a gente lança um bumerangue que volta pra gente, mas a gente quase nunca percebe que ele voltou. E vocês sabem qual é esse bumerangue? São as nossas palavras. Bingo, tá? Então eu amo esse título do capítulo 1 por conta disso. Cuidado com os bumerangues invisíveis, ou seja, as nossas palavras. A gente não vê as nossas palavras. Elas não são visíveis, mas elas são audíveis, né? Tudo o que a gente diz produz um efeito. Tudo. Então, o que a gente diz pode aproximar as pessoas. O que a gente diz pode inspirar pessoas. O que a gente diz pode fortalecer pessoas, mas também pode ferir pessoas, pode afastar pessoas, pode destruir uma relação que foi construída durante anos. Pensem nisso. É ou não é? Quantas vezes alguém fez um comentário aparentemente pequeno, mas você nunca mais esqueceu esse comentário? Pensa se não é desse jeito, né? Talvez esse comentário aparentemente pequeno nem tenha sido uma ofensa grave a você. Talvez ele tenha sido apenas uma crítica, uma ironia, uma reclamação. Mas aquilo permaneceu na sua memória. Gente, as palavras, elas têm esse poder, né? O ditado, ele é muito verdadeiro. As palavras têm poder, elas têm. Elas continuam ecoando muito depois que a conversa termina. É como se aquele desenho onde a pessoa grita na beirada do precipício e o precipício fica repetindo para você, dando eco. É aquilo. É a nossa mente, né? E hoje em dia esse impacto ele ficou ainda maior. Por quê? E aí eu vou entrar no conteúdo, né, do livro. Porque antes, uma frase, ela era ouvida por poucas pessoas. Agora, essa mesma frase, ela pode alcançar milhares de pessoas em poucos segundos, né? Pode ser uma mensagem que foi enviada por impulso, na raiva, é ou não é? Um comentário que foi escrito sem pensar, eu quero reagir, né? Uma publicação que foi feita durante um momento de ódio, de revolta. Tudo isso, gente, pode gerar consequências que a gente não imagina. Porque às vezes a nossa intenção não é ruim, mas geram consequências, né? Ou seja, o mundo digital, ele ampliou o alcance das nossas palavras. É isso que o livro está querendo dizer para nós, né? Mas o mundo digital, ele também ampliou a nossa responsabilidade. Porque o alcance aumentou, né? Então, a gente vive numa época em que qualquer pessoa, ela pode expressar a sua opinião instantaneamente. Isso é uma oportunidade extraordinária, né? A internet, ela possibilita isso. Mas a gente vive numa época que também nos exige o quê? Muita maturidade. Exatamente por poder fazer isso. Porque nem tudo que a gente pensa precisa ser dito. Olha o bingo aí, né? Nem tudo que a gente sente precisa ser publicado. Nem toda crítica precisa ser compartilhada, gente. Tem uma enorme diferença entre sinceridade e impulsividade. Vocês conseguem perceber? Né? Ser verdadeira não significa falar qualquer coisa. Ser autêntica não significa machucar as pessoas. Ser honesta não significa abandonar o respeito na hora de tratar o próximo. E é exatamente aí que começa a ser trabalhado o primeiro princípio do Dale Carnegie, né? Qual é ele?
ele fala assim: antes de você falar, pergunte a si mesma: isso que eu vou falar constrói ou destrói? Olha isso, que bingo de milhões, né? Mas por que essa pergunta? Porque cada palavra que a gente fala funciona como um bumerangue. Então, aquilo que você lança para o mundo, mais cedo ou mais tarde vai retornar para você. Então, você quer lançar coisas que vão construir para essa construção voltar para você, ou você quer lançar coisas que vão destruir para essa destruição voltar para você? É fácil chegar numa conclusão, né? Então, se você espalhar respeito, você vai colher confiança. Se você espalhar incentivo, você vai colher parceria. Mas quando a gente espalha crítica constante, a gente acaba criando uma barreira que a gente mesmo tem dificuldade para superar. Porque volta pra gente, né? E infelizmente a nossa cultura atual, ela parece incentivar exatamente o contrário, né? É muito comum a gente ver as pessoas criticando as outras sem conhecer toda a história, né? A gente assiste elas todos os dias julgando as outras sem compreender a situação. A gente vê todos os dias elas comentando sobre as outras sem nem refletir, né? Vai no automático. É como se vencer uma discussão hoje em dia fosse mais importante do que preservar um relacionamento. É o famoso: eu prefiro estar certa do que ter paz, né? Bom, e aí, de acordo com o livro, os líderes que são verdadeiros líderes, eles não seguem esse caminho, eles seguem outro caminho. Porque eles entendem que toda comunicação deixa uma marca, né? E por isso eles escolhem cuidadosamente aquilo que eles vão dizer. Não porque eles tenham medo de falar o que eles querem, não. É porque eles compreendem o valor que isso tem para as pessoas. E o valor que as próprias pessoas têm, eu diria, né? Então você imagina aí duas pessoas enfrentando exatamente a mesma situação difícil. A primeira pessoa, ela reage atacando. A segunda pessoa, ela procura compreender a situação antes de responder. Qual das duas que você acredita que vai ter mais influência sobre as outras pessoas ao longo da vida? A que ataca ou a que compreende antes de agir? Né? Lógico que é a que compreende. Quem quer ficar perto de uma pessoa que ataca? Certo? Então, assim, quem gera medo vai inspirar confiança? Não. Então, a pessoa que ataca, ela gera medo. Você quer ficar perto de uma pessoa dessa? Né? A pessoa que compreende, ela te inspira mais confiança. Você vai querer estar perto dela, né? Então, assim, essa resposta, ela parece simples. Mas as nossas atitudes no dia a dia nem sempre vão refletir essa resposta, essa escolha. Claro que é melhor a pessoa que compreende mais, né? Porque, assim, é muito fácil a gente reagir. Vai no automático, né? O difícil é a gente reagir com consciência. E essa consciência, que é tão difícil, né, a gente ter na hora de reagir, é ela que pode transformar completamente os nossos relacionamentos. Porque a influência verdadeira, ela nunca vai nascer da agressividade, né? Porque não é pelo medo que você influencia as pessoas. A influência verdadeira, ela nasce do equilíbrio, da empatia, né? De você ter uma inteligência emocional, de você ser capaz de construir as famosas pontes, né? Onde muita gente prefere o quê? Levantar os muros, separar, certo? Então, eu quero também que vocês entendam que tem mais um ponto que essa parte do capítulo traz para a gente observar, né? Convido você a observar comigo.
Muita gente acredita que influenciar significa convencer, né? Até parece essas palavras, né? Só que na prática, influenciar significa muito mais inspirar do que convencer. Por quê? Pensa aqui, quem tenta convencer costuma concentrar toda a sua atenção em provar que tá certo, porque eu tenho que te convencer para te influenciar, né? Agora, quem inspira já constrói um ambiente onde todo mundo consegue crescer, porque ela tá te inspirando, ela não tá te obrigando a nada, ela não quer te convencer de nada, ela tá dando o exemplo dela, né? Para te inspirar. É muito melhor. Então, baseado nisso, pensa aí nas pessoas que mais marcaram a sua vida. Muito provavelmente não foram aquelas pessoas que criticavam tudo que você fazia, né? Nem aquelas que estavam sempre apontando os seus erros. Eu acredito que as pessoas que mais marcaram a sua vida foram aquelas que acreditaram em você, né? Que te corrigiram quando necessário, mas que corrigiram com respeito, né? Que te ouviram antes de te responder, que fizeram você se sentir valorizada, ok? É esse tipo de comunicação, é exatamente esse tipo de comunicação que constrói uma influência duradoura e não uma influência superficial, né? Essa parte 1 do capítulo, ela vem para lembrar a gente que toda relação vai passar por momentos difíceis, né? Sempre vão existir opiniões diferentes, ninguém é igual a ninguém. Sempre vai ter conflito, sempre vai ter desentendimento, você sempre vai sofrer frustrações, sempre. Mas a maneira como você reage a essas situações é que vai determinar o futuro desse relacionamento. Outro bingo aí de milhões, né? Não tô falando nada novo, né? Vocês já ouviram isso em algum lugar, várias vezes. Tô só reforçando. Quando a gente responde apenas movidas pela emoção, né? Na hora da emoção, podem ter certeza, a gente está criando distância. Agora, quando a gente escolhe agir com equilíbrio, aí eu te garanto que a gente vai estar criando aproximação, que é o contrário, né? A distância da aproximação. A maturidade, ela não aparece quando tá tudo bem, né? Não, ela vai aparecer quando a gente é capaz de controlar as nossas palavras, os nossos bumerangues, mesmo diante de uma dificuldade. É aí que a gente mostra maturidade, porque quando tá tudo bem, a gente não precisa demonstrar maturidade nenhuma, né? As palavras impulsivas ditas no impulso, elas podem levar pequenos segundos para serem ditas, mas as consequências delas podem durar anos, gente. E é por isso que o livro reforça que antes de você responder, vale a pena você fazer aquela pequena pausa e perguntar a si mesma: o que eu estou prestes a dizer resolve o problema? Ou o que eu estou prestes a dizer apenas vai aumentar esse conflito? Essa simples pergunta, ela evita muitos arrependimentos depois, né? Porque se o que você vai falar resolve o problema, vai lá e fala, ok? Mas se o que você vai falar só vai aumentar o conflito, para que você vai falar? Né? Depois você vai falar e vai se arrepender. Entendam que, ainda dentro da parte da liderança que o livro traz, grandes líderes, eles entendem que os relacionamentos são mais valiosos do que vencer as discussões. Eles sabem que preservar a confiança das pessoas em você é muito mais importante do que satisfazer o seu próprio ego, né? Mas isso não significa que você tem que aceitar tudo. Isso não significa que você tem que deixar de defender os seus princípios, tá? Ninguém aqui tá falando para você ser a boba da corte.
significa que escolher a melhor forma de comunicar algo que precisa ser dito é o melhor a se fazer. É isso que eu estou querendo dizer, né? Você vai comunicar, você vai falar o que precisa ser dito, mas da melhor forma, certo? Firmeza e gentileza, elas podem caminhar juntas, gente. Ter respeito pelas pessoas e ao mesmo tempo ser sincera não são opostos, não. Pelo contrário, né? Eles são parceiros. Olha que bingo aí. Então, assim, quanto maior for a nossa inteligência emocional, maior é a nossa capacidade de influenciar positivamente, já que você tem inteligência emocional, né? Isso vale para sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para suas amizades, para sua presença nas redes sociais, né? Mais do que nunca. Porque hoje em dia a gente passa muito mais tempo nas redes sociais do que com a família, né? Hoje, gente, qualquer mensagem ela pode alcançar centenas de milhares de pessoas. Então, por isso é que cada palavra merece ainda mais responsabilidade ao ser dita ou escrita. Porque aquilo que a gente publica está construindo a nossa reputação, porque eu que publiquei, é a minha reputação sendo construída dessa forma, né? Cada comentário publicado, cada resposta publicada, cada postagem, né? Tudo que você expõe para o mundo como seu, comunica quem você é. Então, no fim das contas, a nossa influência, ela é construída muito mais por aquelas pequenas atitudes, né, que são repetidas todo dia, do que pelos grandes discursos em poucas ocasiões. É a maneira como a gente trata as pessoas quando ninguém está olhando, é a forma como a gente reage quando a gente é contrariado, é o cuidado com as palavras nas conversas mais simples. São esses detalhes que vão fortalecer sua credibilidade ou enfraquecer sua credibilidade. Tá certo? Pensa aqui comigo. As suas palavras, elas costumam aproximar as pessoas de você ou afastar as pessoas de você? Agora você já consegue responder isso com consciência, né? Você responde por impulso ou você responde com consciência? Existe alguma crítica que poderia ser substituída por uma conversa mais respeitosa da sua parte? Existe, eu já estou respondendo, existe, né? Como que você gostaria de ser lembrada pelas pessoas que convivem com você todo dia? Nossa, fulana, nossa, só sabia reclamar e fazer crítica de todo mundo. Fulana, ótima pessoa, aquela pessoa que quando você precisa de uma opinião, de um conselho, vale a pena sentar com ela e conversar. Você sempre sai dessa conversa uma pessoa melhor. Qual tipo de pessoa você quer ser? Porque toda palavra que você lança é uma semente, tá? Só que toda semente, ela produz uma colheita. Bingo, né? Então você vai colher tudo que você semear, toda palavra semeada. Gente, é exatamente isso que eu trabalho na cartilha Mente de Ouro. É você desenvolver uma mentalidade que seja capaz de transformar a maneira como você pensa, a maneira como você se comunica e a maneira como você se relaciona com as pessoas. Porque a prosperidade, ela também é construída através da qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Então, na cartilha Mente de Ouro, eu vou te ensinar como você desenvolve inteligência emocional, fortalece sua autoestima, melhora sua comunicação, elimina padrões de autossabotagem, constrói relacionamentos mais saudáveis e desenvolve uma mentalidade próspera, né? Que é baseada em respeito, em equilíbrio e em propósito. Né? Você tem que encontrar o seu propósito na vida. E junto da cartilha você ainda recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade,
que traz exercícios práticos para você fortalecer todo dia a sua nova mentalidade, né? Que agora é de expansão, crescimento, seu novo eu, né? Como eu gosto de falar. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual mudança que você pretende fazer na forma como você se comunica a partir de hoje. Mudança pequena, tá? Você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas a falar melhor, não é isso que eu tô aqui para te ensinar, né? Aqui você aprende a construir relacionamentos que consigam permanecer na sua vida, não é isso que você quer, né? Porque toda palavra vai deixar uma marca, o livro fala isso. E aí toda a atitude que você vai ter, ela vai fortalecer a confiança das pessoas em você ou enfraquecer essa confiança. Então, quando você escolhe se comunicar com respeito, com empatia e com propósito, a influência deixa de ser apenas uma técnica de comunicação, né? Ela se transforma em quem você é. Você passa a ser uma pessoa que influencia as outras naturalmente para o bem. E isso é muito bom. Então, de tudo isso, o que eu quero que vocês guardem é que as palavras, gente, elas voltam, mas as atitudes também. Então, escolha lançar para o mundo aquilo que você gostaria de receber de volta, porque vai voltar para você. Você vai receber de volta. Por isso que aqui comigo você está aprendendo que a verdadeira influência não nasce de uma crítica constante. Muito pelo contrário, né? A verdadeira influência nasce da sua capacidade de construir, inspirar, né? Fortalecer as pessoas. Porque quem semeia respeito vai colher confiança. Quem semear empatia vai colher relacionamentos, né? E quem aprender a se comunicar com um propósito vai transformar a própria vida e também vai transformar a vida de quem está ao seu redor, ok? Então, como sempre, para terminar, eu te lembro de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Então, é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula se você gostou, me dá o seu feedback, escreve aqui nos comentários, responde nos comentários as perguntas que eu te fiz ao longo da aula, ok? Ativa o sininho das notificações, porque todo dia tem aula nova às 7 horas da manhã para você. Compartilha essa aula com alguém que você gosta, você sabe que essa aula vai fazer bem para essa pessoa. Continua aqui comigo, porque na próxima parte desse capítulo, a gente vai descobrir outro princípio poderoso que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas, ok? Um beijo grande no coração de vocês.